O fundo do vídeo de hoje vai ser eu fazendo propaganda pra Netflix de graça aqui no orgânico, porque eu não tô a fim de colocar outra coisa, aí vai ficar essa tela aqui de bloqueio. E é isso, vamos falar hoje sobre tudo que você quer, você alcança, e eu sou prova disso. Mas ó, pode demorar um pouquinho, tá? Ah, um feedback, me fala do áudio, porque esse microfone é novo e assim, eu estou muito na dúvida se ele é bom ou não. Já deixo aqui pra vocês, se forem comprar. É da H-Maston. É uma marca de início, mas assim, ganhei, tá? Muito obrigada, meu amor, por me dar, mas ele não é tão bom assim quanto a gente pensou que fosse, porque eu olhei e não pesquisei. Enfim, o áudio dele é esse, tá, galera? Vamos lá. Vou falar pra vocês um pouco agora sobre como pode ser muito louco isso de conquistar as coisas, de bater metas, de realizar sonhos, por mais pequenos que sejam, e que parecem distantes, parece que você nunca vai conseguir, parece que aquele não é o momento, parece que não encaixa na tua vida em certo momento, mas uma hora isso chega. Vocês podem ter certeza que se vocês não desistirem, vocês vão conseguir, seja o que for. Seja viajar para Tóquio, seja construir uma casa dos seus sonhos, qualquer coisa, gente, qualquer coisa é possível. E não é só você, fazer algum mantra ou agora o pessoal tá fazendo muito, qual é o nome daquele negócio de anotar? Que você anota e realiza. Tem vários tipos, né, de como se fosse simpatia, mas não é simpatia. Como que eu vou dizer? Se eu lembrar o nome, eu volto e falo aqui pra vocês. Mas a moral da história é, vou contar pra vocês o meu caso. Eh, Hoje, por exemplo, ainda não tá totalmente concretizado, mas assim, pra mim já é um avanço imenso. Eu sempre gostei muito da área estética e antes de fazer a faculdade, quando eu tinha ali para 17, 18, eu queria ter cursado estética. Na verdade mesmo, eu queria ser alguma coisa assim, dermatologista, gostava também de cirurgia, mas no meu mundo não era possível eu estudar tanto. Eu também nem tinha aquela força de vontade para passar para medicina, para aguentar a faculdade até me formar e sair, especializar, enfim, eu não tinha uma estrutura boa para que isso acontecesse, a realidade é essa. E não estou falando só de financeira, mas estou falando em casa. Minha mãe é uma pessoa totalmente narcisista, eu não tenho contato com ela, não era uma relação boa, então era uma coisa que eu queria sair dali o quanto antes. Eu não queria ficar em casa por muito tempo, mas eu tinha que me formar antes. Ela não deixava eu trabalhar também. Era uma situação muito complicada, depois eu posso falar aqui com vocês, dividir um pouco mais. Mas acabou que eu fui fazer enfermagem. Eu gostava muito da área da enfermagem, da área médica no geral, da área da saúde, né. Principalmente porque eu tive um pai que faleceu, eu tive um pai de alguns pais que eu tive na vida, eu tive um que não, não é isso. Eu tive como é que eu vou falar isso de uma forma melhor? Meu pai faleceu de câncer quando eu tinha 15 para 16 anos, eu já tinha praticamente 16 embaixo. Eu não vou parar pra lembrar aqui agora, mas eu sempre falo de 15 para 16, porque é uma uma área da minha mente, uma parte da minha vida que deu um bug, sabe, e eu esqueci muita coisa da época. Mas a área da enfermagem sempre foi uma área que me encantou, a área da saúde no geral, de reabilitação, de cuidado, de saúde. Eu era muito boa em biologia e ciência, sempre fui, eu amava isso. E eu optei pela enfermagem, que é o que eu consegui passar também, eu fiz o Enem, passei uma pontuação lá para o Nordeste, eu morava no Sudeste, em Minas Gerais, hoje em dia eu moro no Rio, mas morava em Juiz de Fora, e passei para o Nordeste. Eu nunca ia para o Nordeste, porque minha mãe nunca ia bancar lá pra eu ir, entendeu. Nem que eu fosse arrumar um emprego lá, eu não consegui arrumar um emprego durante a faculdade. Eu fiz fiéis, lembrando disso também. Eu passei, mas não pude ir para o Nordeste, então eu fiz uma faculdade paga, com a pontuação eu consegui o fiéis. E fui fazendo, gente, como a maioria da população de classe média para baixa e com problemas familiares, que parece que quanto menos dinheiro tem, mais problema familiar a gente tem junto. Ou não, às vezes você tem uma base sólida. Opa, opa, cai não. Às vezes você tem uma base sólida, né, na tua vida e tá tudo bem também, mas a maioria tem uns probleminhas assim. Enfim, eu consegui fazer a faculdade, fiz a faculdade,
Aos trancos e barrancos, faltando 1 ano e pouquinho pra faculdade, eu saí de casa, na verdade minha mãe me expulsou de casa. Gente, eu tenho muita coisa pra falar sobre a vida que eu já passei até agora, mas a moral desse vídeo não é essa. Eu vou resumir, né, um pouquinho, só pra vocês terem noção. E, como eu disse, eu queria fazer estética, principalmente porque estética é uma faculdade que você faz mais rápida, né, é um tecnólogo de 2 anos, e você já sai dali podendo atuar. Era uma área da beleza, eu sempre fui muito vaidosa, então eu sempre gostei muito dessa área. E, enfim, eu queria, depois eu quis fazer um curso de unha também, e, minha mãe não deixou na época, não pagou, não quis pagar, porque ela tinha uma ideia de superioridade, assim, imensa, tipo, nossa, eu era empregada dentro de casa, mas assim, eu não podia ser vista como empregada do lado de fora de casa, entende. Então, nossa, nunca que você vai fazer um curso de manicure, nossa, você não nasceu pra ficar fazendo pé e mão dos outros, ai que é nojento, que você não vai fazer isso. Então assim, não deixou eu fazer. É a mesma coisa da área estética, não, você não pode fazer, porque você ganha pouco, você tem que passar, você tem que fazer concurso, enfim. E na cabeça de um adolescente, acaba que vai entrando um pouquinho das coisas, né. Eu nunca tive esse senso de superioridade, então nunca levei para o coração. Tanto que, tudo que a gente quer, a gente guarda num cantinho e a gente acaba fazendo. Em 2024, sabe o que que eu fiz depois de formada, porque eu já fui formada há um tempão, não atuei até hoje na área da enfermagem, eh mas tem um motivo, calma. E fiz o curso de manicure, mas não era pra atuar no Brasil, mas enfim, vamos deixar isso de canto, eu só queria falar, eu queria fazer, eu consegui fazer depois. Ok. Não atuei também. Área da enfermagem, só conseguia trabalho de técnica, não conseguia na área superior. Concursada, eu trabalhando e tudo mais, não tinha ânimo, não tinha energia pra ficar estudando pra concurso. Eh, os concursos que eu queria eram sempre os mais complicados, tipo marinha, aeronáutica, enfim. Não foquei nessas coisas, mas por quê? O meu grande sonho mesmo, a minha querência lá no fundo, sempre foi trabalhar com estética. E aí apareceu uma pós-graduação estética que na época, quando eu quis fazer, era muito cara, então eu não consegui fazer. E apareceu uma que coubesse no meu bolso em 2025. Não, gente, não foi. 2024. Então eu fiz o curso em 2023 de manicure, tá, não foi 2024. Acho que foi. Ou foi eu estou confusa. Mas enfim, conclusão, fiz o curso que eu tanto queria e realizei no curso. Tô fazendo mais alguns cursinhos pra finalizar e pra começar a atuar de fato na área que eu amo, que eu gosto, que é a área estética. E acaba que tá acontecendo de uma forma muito melhor do que o planejado, porque eu queria fazer estética só. Ok, a esteticista pode atuar nessas áreas mais invasivas e tudo mais, mas com ainda é meio complicada a área da estética, né, não tem conselho, sofre muito preconceito ainda, eh, querendo ou não, as pessoas tendem a buscar os profissionais mais, formados na área da saúde, né, porque a estética querendo ou não é da área da saúde, mas acabou que eu estou me formando numa área que eu sempre quis, eu não deixei de buscar. Eu sempre olhei ali, olhei aqui, mas não era uma coisa que eu ficava fissurada, assim, mas era uma coisa que eu queria seguir, sabe, era isso que eu queria. E agora, depois de deixa eu ver, eu formei em 2019, então tem muito tempo. Com esse tempo inteiro, e foi em 2025, depois de 6 anos, que eu fui de fato conseguir me especializar na área que eu amo. Eu fiz urgência e emergência também, mas não consegui emprego, gente. As pessoas não dão oportunidade para quem não tem indicação e principalmente para quem não tem experiência, eles pedem sempre experiência, processo seletivo, contratação, tudo, tudo. Então, fiz nesse meio tempo também um curso de técnico de enfermagem, acabou que eu não atuei também, eu consegui um emprego, mas na época eu estava ganhando mais como secretária administrativa, na área administrativa, e aí eu acabei não indo para a área da enfermagem por causa disso, porque geralmente você tem que começar de baixo. E quem faz a enfermagem superior geralmente já é técnico. Mas aí apareceu isso na minha vida e eu consegui realizar. Outra realização
que eu sempre quis desde que eu fui em 2016 para Minas Gerais, pra fazer minha faculdade. Lembrando que é um pouco confuso, gente, porque, na verdade, eu nasci em Juiz de Fora, mas eu vivia mudando, minha mãe é nômade, quase uma nômade. Então eu morava em Cabo Frio antes. Eu vivi muito a minha vida em Cabo Frio, morei 7 anos. A fase ali da adolescência, mesmo pra adolescência, foi mais em Cabo Frio e entre Juiz de Fora. E aí eu voltei para Juiz de Fora, depois que meu pai faleceu, né, depois de um tempo, pra fazer a faculdade. Fiz a faculdade, praticamente casei e consegui voltar para o Rio de Janeiro, consegui voltar para Cabo Frio, que é a cidade que eu moro, que é a cidade que eu amo. Tenho aquela coisa no coração por eu ter passado adolescência aqui, né, crescido na praia, perto da praia. Mas é uma cidade que eu me identifico muito em relação ao estilo de vida, perto do mar, aquela coisa mais calma, um um céu, sabe, a cidade toda quando a gente mora numa cidade maior, a gente tá acostumado já a ver muito prédio, né, muito caos, aquela confusão e tal. Aqui não, a gente vê muito céu, sabe, e esse contato com a natureza, eu amo esse contato com a natureza, simplesmente. E ano passado eu consegui realizar isso também. E o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, no momento em que vocês decidem alguma coisa, parece que não dá certo, parece que não encaixa quando vocês tentam a primeira vez. Eu estava cogitando mudar, né, voltar pra cá há muito tempo, mas a gente não estava conseguindo, não estava ornando, a gente estava sempre em um trabalho, alguma coisa, que não deixava a gente mudar. Eh, a pós-graduação também, eu queria fazer e eu não conseguia fazer, porque não encaixava horário, porque às vezes eu achava fora da minha cidade, não encaixava o valor, que era muito caro, era tipo, sei lá, uns R$ 10.000, não por mês, tá, mas, saiu uma mensalidade de 2.000, de 3.000, não cabia no meu orçamento, né, morando de aluguel, tendo conta, não tem como, não tinha como eu pagar 2.000, R$ 3.000 numa pós-graduação. E às vezes não era pra ser, o momento não era pra ser, mas as coisas sempre acontecem, quando você quer de fato elas acontecem. E vão se reorganizando, uma coisa muito louca, um destino, Deus, tudo vai se encaixando. E esse vídeo é um lembrete pra você não desistir, pra você focar realmente se você quer, vai acontecer, só não esquece, se você quer genuinamente, você vai conseguir. E as coisas geralmente demoram, pra quem não é, né. Eu não posso falar assim: "Ah, não sou privilegiada", eu sou privilegiada de saúde, eu sou privilegiada de muita coisa, de criação, querendo ou não, por mais que: "Ah, meu pai morreu, minha mãe é maluca", mas com todo respeito aos narcisistas, não vou respeitar narcisista também não. Sinto muito por você, ter nascido assim. Mas tu é assim, vai fazer o quê? Eh, em relação a mesmo assim, eu fui privilegiada, entendeu? Fui muito privilegiada na minha infância, fui muito privilegiada até certo momento ali com a minha mãe. O narcisista, ele começa mesmo quando tu cresce, né, quando você é criança tá tudo bem, porque ele não pode ficar te tomando muita coisa. Mas é sobre isso esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. É uma coisa simples, mas é uma coisa muito real, gente. Eu posso estar falando, por exemplo, aqui com vocês agora do meu celular novo. Pra mim é um avanço já, tá, é um 16 Pro Max. Então assim, tá vendo a nitidez? Ó, a nitidez, que eu tinha um 14. É demais, né, que vocês vão ver minha espinha assim. Mas pra mim isso já é um avanço. "Ah, é só um bem material, ai, sei lá o quê". Não é, gente. Morar na praia não é um bem material. É uma conquista, assim, imensa. Voltar a morar na praia, que eu amo. Pequenas conquistas, gente, pequenas conquistas maravilhosas. Tirar a carteira, uma coisa que você achou que no momento fosse complicadíssimo. Fazer uma viagem também, fui para o Nordeste em 2024 também. Olha quanta coisa aconteceu em 2024. E esse ano também tá acontecendo muita coisa e vai acontecer muita coisa. E é assim, é de pouquinho em pouquinho, de pequeno em pequeno passo, a gente vai conquistando muita coisa, a gente vai enchendo o coração de gratidão. Esse papinho de gratiluz, não é isso que eu quero trazer pra vocês, tá. É só uma coisa que os pensamentos que vêm na minha cabeça, assim, que a gente quer, a gente consegue. E é isso, só basta crer, só basta ficar ali, minha filha, insistir que uma hora tu vai conseguir, tá. Se eu conseguir, todo mundo vai conseguir, tenho certeza.
É isso, até o próximo vídeo. Beijo.